Que Deus derrame graça e amor abundantemente sobre a sua vida. Dia 82 de leitura bíblica. Leremos 1 João, 2 e 3 João e o livro de Judas. São capítulos pequenos, mas uma quantidadezinha um pouco maior. Então prepare aí também, tá? Eu quero deixar só registrado que de vez em quando vocês escutam uns passarinhos aí no fundo. Tudo da natureza, irmãos. É tudo benefício para você. Na hora que a gente começa a gravar, eles começam a cantar aqui, coisa mais linda do Senhor, né? Também a criação do homem, né, que Deus dá inteligência, as motos, os carros também passam. Glória a Deus por eles também. Vamos lá então, primeira carta de João. Essa é uma das referências que a gente mais dá para as pessoas quando elas querem compreender e conhecer sobre Jesus Cristo. Aqui é a base, é o início de todas as coisas, do entendimento e uma forma muito clara sobre quem é Jesus e qual foi o sacrifício que ele fez por nós. Vamos começar então? Se você nunca leu, vai descobrir uma carta maravilhosa agora. Primeira carta de João, capítulo 1. Olha que lindo. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham a comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas, para que a nossa alegria seja completa. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esse versículo pega já de cara, né? Porque se eu falo que eu tenho comunhão com Deus, mas eu vivo andando nas trevas, ou fazendo as coisas que não agradam a Deus, eu sou mentirosa e eu então não pratico a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, mais uma comprovação. Para saber se a pessoa está na luz, que é Deus, existe comunhão entre as pessoas. Porque é um amor em Deus. Eu amo a Deus, eu acho Deus maravilhoso, Deus é lindo. Mas eu odeio meu irmão, então eu não tenho uma comunhão com Deus. Isso é muito forte, tá, queridos? Versículo 8, 1 João 1:8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Por que nós fazemos de Deus um mentiroso? Porque ele afirma que nós somos pecadores e precisamos ser remidos dos nossos pecados. Eu não sou pecador, não tem pecado nenhum, porque eu falo que Deus é mentiroso, porque ele está falando não é verdade. E não é bem assim, né? 1 João 2. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O nosso intercessor junto ao Pai é Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, esse é outro versículo pesadíssimo, olha comigo, gente, 1 João 2,4. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. O que a Bíblia fala? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Traduz a palavra verdade, caminho e vida por Jesus. Então aqui fala aqui, ó, aquele que fala que conhece a Deus, mas também não obedece os mandamentos é mentiroso, e a verdade, quem é verdade? Cristo, não está nele. Né? Então assim, o conceito da verdade, o entendimento da verdade, a prática da verdade não está na pessoa, então ela está mentindo, dizendo que é de Deus, mas não vive aquilo que é realmente de verdade. Versículo 5. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece dele, deve andar como ele andou. Amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo,
que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Eu falei agora há pouco, né? Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Quem perdoa pecado é Jesus. Pais, eu escrevo a vocês, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês, porque venceram o maligno. Olha quantas informações importantes. Jesus é o intercessor. Jesus é quem perdoa pecado. Jesus é quem estava desde o princípio de todas as coisas. Todos os humanos vieram depois da criação do mundo. Jesus já existia. Ele é o alfa e o ômega, juntamente, com toda a trindade. Versículo 14. Filhinhos, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês, porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem o que há nele, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem como amar duas coisas, né? Ou você ama o mundo ou você ama a Deus, porque elas são contraditórias. Pois tudo o que há no mundo, quais são as coisas que estão no mundo? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que essa é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. E de fato, o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. O que está sendo dito aqui? Olha, enquanto mais vai chegando o tempo de o anticristo se manifestar e da segunda vinda de Cristo, mais vai aparecer falsos profetas, mais vai aparecer anticristos, pessoas dizendo serem Cristo. O que me impressiona às vezes na igreja e algumas pessoas cristãs é que elas ficam abismadas com os escândalos de pessoas que se dizem cristãos e que não vivem e que aparecem coisas erradas deles, vamos falar assim. Mas isso está na Bíblia, que já iam aparecer mais falsos profetas, ia aparecer mais anticristos, pessoas que diriam que é do bem, mas não é do bem nada, né? Então isso na realidade faz parte dos sinais que dizem da manifestação vindoura e bem próxima desse anticristo. Então, é só para a gente possa abrir os olhos. Lógico que há uma decepção, se você conheceu alguém, espelhava em alguém, e esse alguém foi uma pessoa completamente anti-Deus, há uma decepção, mas ele também fez parte da revelação de que o anticristo está próximo, conforme a palavra de Deus que eu acabei de ler. Mas vocês, versículo 20, têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Então, se você confessar Jesus, você recebe Deus. Se você não confessa Jesus, você também não recebe Deus. Aí você pode ter uma fé isolada. Aqui diz que se você não confessa Jesus, você não recebe Deus. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa de que Ele nos fez, a vida eterna.
Escreva essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisa que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele.